Bom dia, meus amados e queridos irmãos e irmãs. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja no lar e na vida de todos vocês nesse dia de hoje. Amém? Meus irmãos, hoje eu quero bater um dedinho de prosa com vocês relacionado ao que vem acontecendo, aos sinais, às coisas graves, porque a gente vê bastante noticiário, informações sobre tudo o que vem acontecendo, sobre terremotos, tornados, enchentes. São muitos os sinais e as previsões de que estamos cada vez mais próximo do final dos tempos. Então, o que eu quero conversar com vocês é um assunto relacionado a isso. Nós, seres humanos, temos uma noção sobre estes sinais, o que vem acontecendo e que se é bíblico. Mas nós nunca saberemos dizer e informar quando será o final disso tudo. Quando será o retorno, a vinda de Cristo para o arrebatamento. Então, a minha orientação para vocês seria sobre isso, para que ficais atentos e tenhais cuidado para que não sejam, tanto eu quanto vocês, manipulados pelos falsos profetas, manipulado pelas pessoas que, de alguma forma, acabam tentando tirar proveito desta situação. Então eu vou ler para vocês algumas passagens bíblicas e vocês, dentro do possível, podem também pesquisar, ler e se orientar através da Bíblia, através da palavra de Deus. Amém? Então, em Lucas, capítulo 21, versículo 25, nos passa esta mensagem, esta informação. Também haverá sinais no sol, e na lua, e nas estrelas, e na terra angústia de nações, não sabendo o que fazer por causa do rugido do mar e da sua agitação. Os homens ficando desalentados de temor, e na expectativa das coisas que vêm sobre a terra habitada, porque os poderes dos céus serão abalados. Então a Bíblia, meus irmãos, elas nos orientam sobre estes sinais de uma forma geral que irá e que está acontecendo, seja no céu, seja na terra, seja nas pessoas. E muitos são estes fatores que se vêm acontecendo. Isso, de alguma forma, nos preocupa, de uma certa forma, nos aterroriza. Por quê? Porque muitos de nós não estamos ainda preparados para o que há de vir.
A palavra de Deus, ela procura de alguma forma nos orientar e nos preparar para o que há de vir e o que está por vir. Muitos acham, muitos se consideram que estão prontos, que estão aptos para o que está vindo e para o que há de vir. Só que é fácil dizermos que estamos prontos quando abrimos a torneira e dela se jorra água. É fácil dizer que estamos prontos quando abrimos o nosso armário de despensa, abrimos a nossa geladeira e vemos que há alimento. Tudo o que necessitamos, tudo o que precisamos, nós temos. Mas aí eu pergunto a vocês, irmãos, e se isto vir a começar a faltar, a começar a ter escassez, como será que nós agiremos? Seja em nossa força, seja em nossa fé. Vai ser neste momento em que isso começar a acontecer, é que será testado a fé de todos. Porque a Bíblia, ela nos ensina sobre isso, que é para nós alimentarmos a nossa fé, mantermos fortes, porque situações difíceis ainda há de vir. E como eu disse, que ninguém sabe quando isso há de acontecer, nós apenas estamos tendo os sinais. Estamos sendo, de alguma forma, alertados. Mas nós não sabemos quando isso há de acontecer de uma forma mais grave, de uma forma mais séria. Porque hoje estamos vivendo uma situação de esfriamento no amor ao próximo. Estamos vivendo uma situação em que a ganância pelo dinheiro, ela está gritando aos ouvidos e aos olhos das pessoas. Estamos vivendo uma situação em que os prazeres da fornicação, da prostituição, o desejo do sexo, os prazeres do sexo estão gritando aos olhos das pessoas. Não que isso não faça parte do ser humano, mas o ser humano em si está cada vez mais misturando as coisas, está desvalorizando as coisas. Então, meus irmãos, assim como diz aqui, continuando a leitura, em Mateus capítulo 24, afastando-se então, Jesus ia sair do templo, mas os discípulos aproximaram-se para mostrar-lhes os edifícios do templo. Ele, porém, disse-lhes: Não observais todas estas coisas? Deveras eu vos digo, de modo algum ficará aqui pedra sobre pedra, sem ser derrubada. Enquanto estava sentado no Monte das Oliveiras,
aproximaram-se dele os discípulos, em particular, dizendo: Dize-nos, quando sucederão estas coisas? Qual será o sinal da tua presença e da terminação do sistema de coisas? E Jesus, em resposta, disse-lhes: Olhai para que ninguém vos desencaminhe, pois muitos virão à base do meu nome, dizendo: Eu sou Cristo, e desencaminharão a muitos. Ouvireis falar de guerras e relatos de guerras. Vede, que não fiqueis apavorados, pois estas coisas têm de acontecer, mas ainda não é o fim. Porque nação se levantará contra nação, e reino contra reino, e haverá escassez de víveres e terremotos, num lugar após o outro. Todas estas coisas são o princípio das dores de aflição. Então vos entregarão à tribulação e vos matarão, e sereis pessoas odiadas por todas as nações, por causa do meu nome. Então também muitos tropeçarão e trairão uns aos outros, e se odiarão uns aos outros. E surgirão muitos falsos profetas e desencaminharão a muitos. E por causa do aumento do que é contra a lei, o amor da maioria se esfriará. Mas quem tiver perseverado até o fim é o que será salvo. E estas boas novas do reino serão pregadas em toda a terra habitada, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Portanto, quando avistardes a coisa repugnante que causa desolação, conforme falado por intermédio de Daniel, o profeta, estar em pé num lugar santo, que o leitor use de discernimento. Então os que estiverem na Judéia comecem a fugir para os montes. O homem que estiver no alto da casa não desça, para tirar de sua casa os bens. E o homem que estiver no campo não volte para casa, para apanhar a sua roupa exterior. Ai das mulheres grávidas que amamentarem naqueles dias. Persiste em orar que a vossa fuga não ocorra no tempo de inverno nem no dia de sábado, pois então haverá grande tribulação, tal como nunca ocorreu, desde o princípio do mundo até agora. Não, nem tampouco ocorrerá de novo. Então vocês veem, meus irmãos, muita coisa ainda há por vir. Ainda há por vir. Só que nós não sabemos quando isso vai acontecer. A palavra de Deus, ela nos orienta do que há por vir e nos prepara. Isso que eu li para vocês aqui em Mateus 24 já se condiz uma boa parte do que está acontecendo, do que estamos vivendo. Mas é o princípio das dores, é o princípio. E o que eu posso observar, o que eu posso notar, é que muitos não estão dando importância para isso. Muitos não estão se preocupando com isso. Eu presencio, eu noto muita mudança nos ensinamentos do nosso Senhor. Eu presencio e noto que muitos pregam a palavra
ditam a palavra de uma forma que lhe convém e que agrada a quem quer ouvir. Só que a Bíblia, a palavra de Deus, ela é verdadeira. Ela nos alimenta, ela nos cobra, ela nos dá bronca, ela nos ensina. A palavra de Deus, os ensinamentos, ele não escolhe pessoas. Seja rico, seja pobre, seja preto, seja branco, seja homem, seja mulher, ela não escolhe. Ela é verdadeira, direta e objetiva. Ela não manipula. E me preocupa muito quando as pessoas manipulam estas palavras, estes ensinamentos. Existem tantas coisas que devemos nos atentar, que devemos nos preocupar, e não estamos dando este valor. Estamos cada vez mais preocupados em conseguir bens materiais do que salvar a nossa alma. Estamos cada vez mais preocupados em viver na ganância, na aparência, mas não na pureza. Então isto é que é preocupante. A palavra de Deus, os ensinamentos, hoje em dia, meus irmãos, ela está em todo lugar. Seja na boca das pessoas, seja no rádio, seja na televisão, seja na internet. Mas muitos não estão dando importância para isso. Então, o que eu quero passar para vocês hoje nesta conversa, nessa nossa prosa, é isso, meus irmãos. Procure se atentar, procure se focar mais neste assunto. Porque, da mesma forma que Moisés vinha sendo avisado sobre o trajeto para salvar as pessoas, os escravos do Egito, Moisés ele tinha bastante comunhão com Deus. Ele era orientado. Da mesma forma que Noé também foi orientado por Deus, e o dilúvio aconteceu, e as pessoas não acreditavam. Da mesma forma que Ló foi avisado pelos 2 anjos enviados pelo Senhor em Sodoma e Gomorra, do qual a terra estava totalmente conturbada, perdida de maldade, de pecado, de impunidade. Todas estas pessoas que aqui eu mencionei, elas de alguma forma foram orientadas por nosso Senhor Jeová Deus. E muitos não acreditavam, muitos não creram, muitos acreditavam só para tirar proveito, achando que estavam enganando, achando que estavam manipulando, quando na verdade
estavam enganando a elas mesmas, pois aos olhos do nosso Senhor nada passa despercebido, nada passa. Então hoje vivemos esta situação. Muitas são as pessoas que levam a palavra de Deus, que procuram ensinar o correto, que procuram te preparar para o que há de vir. Só que muitos não estão valorizando, não estão dando importância para isso. Então se atentem a isso, meus irmãos. Leiam a Bíblia, pesquisem, aprendam, alimente o seu conhecimento, se preparem. Eu posso garantir para vocês apenas uma coisa. Eu não sei, e ninguém sabe, assim como está escrito aqui em Mateus 24, quando será o retorno? Quando sucederá que tudo isso vai acontecer? A gente não sabe. Nós não sabemos. Mas eu tenho a convicção que isso vai acontecer. Então eu tenho que me preparar para isso. Eu tenho que me preparar para isso. Porque enquanto eu estou me preparando para isso, e gostaria muito que vocês também se preparassem para isso, o inimigo, Satanás, ele já está trabalhando. Ele já está preparando. Se você olhar ao seu redor, existem coisas boas? Existem. Existe a presença de Deus? Existe. Só que também existe uma grande e enorme presença da força do inimigo. A maldade, o ódio, a ganância, a prostituição, são grandes as formas que o inimigo está manipulando e conduzindo as pessoas. E essas pessoas que estão vivendo em meio a este pecado, a esta forma que o inimigo está manipulando elas, eu te pergunto, será que elas vão estar prontas, aptas, para quando começar a surgir as coisas mais sérias que há de vir? Porque o inimigo ele vai trabalhar, ele vai agir na sua fraqueza. O inimigo ele sabe aonde é a sua fraqueza, aonde ele pode trabalhar, aonde ele pode te manipular. E com certeza é ali que ele vai agir. Então se atentem, meus irmãos. Se atentem a isso. Tá bom? Que o nosso Senhor Jesus Cristo os proteja, os guarde, que abençoe o seu dia e que a sabedoria do Senhor e o conhecimento seja derramado todos os dias em vocês, para que venhamos a estarmos cada vez mais aptos e prontos para toda essa tribulação que há de vir. Amém? Até o próximo vídeo.